Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o nosso encontro semanal do Tele Brasil Notícias. Sempre com as informações na medida certa e um jornal feito especialmente para você. Então acompanhe, começando as nossas principais manchetes de hoje para você. Governo federal vai lançar programa que vai aumentar créditos às empresas. Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos. Ofensa ouvida por acidente em extensão de telefone não justifica ação por injúria. Ajuda ao setor aéreo aprovada no Senado Federal. Flamengo é bicampeão do Campeonato Carioca. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí o apoio de O Palhão Artesanato, que está na rua Oiapoque 89 no Brás, atendendo você. Mas você também tem a opção de fazer o seu pedido por e-mail, que é o seguinte: opalhão@terra.com.br. Para você que utiliza o WhatsApp, ele tem também o seguinte número que você pode fazer as suas compras, fazer o seu pedido. 11 é o código de área 95265-8256. O Palhão Artesanato, mais de 50 anos, com muito mais tradição e bons serviços para você. Queremos agradecer também essa semana as novidades de visitas que fizemos, entre elas a Casa de Pães Marpão, situada ali na rua Dona Antônia de Queiroz, 452, que daqui a pouquinho vamos comentar mais sobre este estabelecimento também. Vamos começar o nosso Tele Brasil Notícias falando de que o governo lançou um programa que deve aumentar créditos às empresas. Isso mesmo. Você que possui aí sua empresa, ele no dia 17 de julho agora, lançou um programa para aumentar créditos oferecidos às empresas, inclusive aquelas que estão em situação de dívida. Então não é só para um gênero de empresa. A novidade é que o mesmo bem que você possui poderá ser oferecido como garantia em mais de uma operação de crédito. Pelas contas do governo, inclusive esta medida deve injetar aí no mercado 120 bilhões de reais. Vamos conferir esta novidade. O programa de capital de giro vai desburocratizar o acesso ao crédito para empresas com um faturamento anual de até 300 milhões de reais, inclusive aquelas que já estão endividadas. Os recursos virão das instituições financeiras e dos bancos. O Conselho Monetário Nacional vai fixar as taxas de juros, a duração dos empréstimos e a carência. A supervisão do programa será do Banco Central. Outra novidade do programa é a possibilidade de oferecer um mesmo bem como garantia em mais de uma operação de crédito, o que pode gerar prazos maiores e juros menores. Os empréstimos poderão ser contratados até dezembro deste ano. Bancos e instituições financeiras que oferecem o crédito para os empresários poderão ter benefícios fiscais para cobrir possíveis perdas. De acordo com o Banco Central, devem ser injetados
120 bilhões de reais no mercado. O Sebrae avalia como muito importante essa medida, que assim como as garantias que já estão sendo proporcionadas, inclusive pelo próprio Sebrae por meio do FAMP, são bastante importantes para fazer com que o dinheiro, o empréstimo, chegue à micro e pequena empresa. Tele Brasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora de educação. Você sabia que no Brasil ainda temos 11 milhões de analfabetos? Isso é uma pesquisa feita pelo IBGE. Inclusive, em um ano, 200 mil brasileiros aprenderam a ler e escrever. Essa é a verdade. Porém, ainda temos um número grande de pessoas que não sabem ler ou escrever. Essa pesquisa é uma pesquisa nacional que demonstra os domicílios contínuos do IBGE. Mas o estudo também revela que ainda há muitos desafios à frente, principalmente a educação daquelas pessoas que são os mais velhos. Vamos constatar essa pesquisa e também este outro dado, que é um dado preocupante, principalmente nesta era em que vivemos. Primeira notícia ruim. No Brasil, 11 milhões de pessoas de 15 anos ou mais não sabem ler e escrever. Mas também tem a boa. A taxa de analfabetismo no país caiu de 6,8% em 2018 para 6,6% no ano passado. Na prática, esses 0,2 pontos percentuais a menos representam 200 mil pessoas que saíram da lista. Todos esses números vêm da PNAD Contínua e Educação, divulgada hoje pelo IBGE. A pesquisa também mostrou que, separando a população por idade, a proporção de analfabetos é maior entre os mais velhos. Entre aqueles que têm 60 anos ou mais, chega a ser quase 3 vezes maior do que o índice geral. A explicação para isso é que os jovens atualmente têm mais acesso à escolarização do que essas pessoas tiveram décadas atrás, por falta de oportunidade ou de tempo. Às vezes demora, mas se a ajuda aparece, elas conseguem finalmente dar sentido àquelas letrinhas que até então só tinham forma. A Alexandra coordena um projeto que leva pessoas para aprender a ler e escrever dentro da faculdade. A gente tem a meta de alfabetizar em 100 horas, então isso significa que o curso acontece de março até junho, julho, e depois abre novamente de agosto até dezembro. Aos 65 anos, a Francisca faz planos com a sabedoria que adquiriu. Espero que um dia, eu não quero muito, mas eu quero que minha neta me chame para contar uma história para ela. Eu vou sentar do lado dela e vou contar a história para ela. Não vou mentir que eu não estou contando. Já a dona Georgina passou 70 anos sem ler. Nos últimos 4 meses, isso vem mudando. O meu projeto era aprender a ler e escrever porque eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho família, não conheço minha família e tinha muita vontade de conhecer. Eu queria aprender a escrever para poder ver se eu escrevo uma cartinha para eles. Tele Brasil Notícias. Pois é, vivemos agora um momento mais grave, um momento em que estamos no meio da pandemia do Covid-19, né? E, inclusive, a preocupação maior que se tem é sobre a situação dos trabalhadores aqui no Brasil. Aqueles em que foram levados à extrema pobreza. Por quê? Além da pobreza, o número de trabalhadores em escravidão contemporânea cresce. Sim, deve crescer diante desta pandemia. O que é interessante é que, pelos dados do ano passado, mais de 1.000 trabalhadores em escravidão
contemporâneas foram resgatados aqui no Brasil, ou seja, saíram desta condição. E esse número deve crescer, inclusive, agora, nesse momento de pandemia e também no pós-pandemia, em que a causa deste aumento do desemprego e a falta de reserva financeira dos brasileiros nos levam a se submeter a essa situação. Inclusive, fica aqui registrado que você pode fazer aí a sua denúncia se souber de um caso desse. E de uma maneira bastante anônima. Qualquer situação de trabalho que é considerado análogo à escravidão, você pode denunciar pelo seguinte número: 180. Vamos conferir este outro fato que é preocupante, né? Essa casa precária que um trabalhador de 61 anos vivia em condições análogas à escravidão em uma propriedade rural no interior de São Paulo. Ele foi resgatado em meio às dificuldades da quarentena, assim como uma mulher, também de 61 anos, que era mantida neste cômodo, em um bairro nobre da capital. Sem acesso ao banheiro, ela se lavava com balde e caneca. Não é difícil reconhecer o crime. O trabalho em condições análogas à escravidão se manifesta de 4 formas: trabalho forçado, trabalho sem remuneração por conta de dívidas, em condições degradantes ou com jornada exaustiva. O meio rural ainda concentra o maior número de ocorrências por causa do isolamento, mas as grandes cidades também registram escravidão contemporânea no trabalho doméstico, nas confecções de costura e na construção civil. E com essa pandemia, principalmente quando ocorre o aumento do desemprego, né? Muitas vezes elas acabam ficando mais vulneráveis à exploração por pessoas que queiram se aproveitar disso, né? Então elas acabam aceitando condições de trabalho às vezes muito ruins. O Ministério da Economia, que fiscaliza o trabalho escravo contemporâneo, afirma que mais de 230 trabalhadores foram resgatados este ano e que o pagamento do auxílio emergencial tem sido capaz de reduzir a vulnerabilidade dos trabalhadores durante a quarentena. Em princípio, elas estariam com alguns recursos que as tornariam presas menos fáceis para os intermediadores ilegais de mão de obra, né? Do ponto de vista das denúncias, a gente tem observado um fluxo natural das denúncias, não tem aumentado e diminuído. Claro que a nossa categoria de auditores fiscais está um pouco envelhecida, então tem muitos colegas em grupo de risco, não podendo ir a campo, mas nós nos organizamos, estamos formando equipes com as unidades regionais das superintendências do trabalho, então temos dado conta do recado. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Mais uma vez, eu ressalto o que você viu aí, as informações comerciais de O Palhão Artesanato, que tem mais de 50 anos de tradição, no Brás, na rua Oiapoque, número 89. Lembrando que você pode fazer aí as suas compras também através da internet, vendo no site, e através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br. Também ele tem o WhatsApp, que é 11 95265-8256. Você vai fazer o seu pedido e eles encaminharão o produto até a sua empresa. Eu quero registrar que o Tele Brasil Notícias é feito aqui com o trabalho meu, do João, e também com a permissão da exibição da TV Sinec. Mas nós temos também aí recebido aí pedidos de algumas visitas e temos atendido os contatos com os empresários. Estivemos, então, nesta semana, aliás, agradecemos ao Newton, a toda a equipe ali de trabalho, né, o Newton, e também, além disso, o atendimento. Visitamos lá a Marpão Casa de Pães, que está situada ali na rua Dona Antônia de Queiroz, 452,
Ali é região da Consolação, perto lá do Ministério do Trabalho, né? E ele tem lá o delivery dele, inclusive, que é muito bom, né? Onde você pode fazer seu pedido nesse momento de Covid pelo 3256-1266. Ele mostrou lá a casa, tem um local de pizza, tem um local de você fazer seu lanche, tem uma padaria com produtos de primeira qualidade e muita seleção. E eles estão muito preocupados em dar um atendimento especializado a você. Lá, apesar de estarmos aí nesse momento de Covid, com o fechamento aí às 5 horas da tarde, tem até a questão do happy hour e assim por diante. Gente, não perca tempo. Qualidades em pão, fica desde já marcado aí, agradecido o atendimento. Aguardamos que eles venham a fazer parte aqui do Tele Brasil Notícias, o Marpão Casa de Pães. E vamos agora às notícias extra. E preste atenção, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a proibição de cortes de energia por falta de pagamento dos consumidores de baixa renda, que estão naquele programa do governo, né? E residência cujo fornecimento de energia seja fundamental para a preservação de vida, também continuam com o corte de energia proibido. Tá? Então, repetindo aí, e também, olha, residências cujo fornecimento de energia são fundamental para a preservação da vida, também continuam com o corte de energia proibido. Para os demais, até o dia 31 de julho, não se pode cortar, mas a partir daí, as residências normais, empresas e etc., voltam a ter o corte por falta de pagamento. O que é pedido é que aqueles que estão inadimplentes, né, por terem que parar aí seus negócios, tenham aí, através da companhia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, uma condição de um parcelamento acessível, tanto às residências como também àqueles que são empresários. Bom, uma coisa hoje que preocupa os empresários é a questão do Simples. E muitos, nessa atual conjuntura, estão com dívidas. E justamente tem uma proposta que foi aprovada pelo Senado que permite às empresas do Simples renegociar as suas dívidas com a União. Isso tudo aconteceu na última terça-feira, dia 14 de julho, onde foi aprovado o projeto que vem facilitar essa negociação com a União, que é a PLP 9 de 2020. Por partes das empresas Simples nacionais, que inclusive foi a sanção, está a caminho. Vamos acompanhar esta informação que é de interesse para você que faz parte aí do Simples. Existem atualmente no Brasil quase 6 milhões e meio de negócios, quase todos são micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada no setor privado. É imenso o desafio de manter esses milhões de trabalhadores empregados durante a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Mas, com a ajuda do projeto aprovado pelos senadores, a luta para manter as portas abertas pode ficar menos difícil. É que o texto permite a esses pequenos negócios, que fazem parte do Simples Nacional, uma forma mais prática de pagar todos os tributos em um só boleto, negociar com o governo impostos que não foram pagos e que estão em disputa judicial ou administrativa. A União já havia editado a Lei Federal número 13.988, de 14 de abril de 2020, permitindo em determinadas circunstâncias a transação de dívidas. Mas essa lei excepciona de sua aplicação os débitos tributários das micro e pequenas empresas do Simples. A gente consegue fazer um relatório indo ao encontro do que o micro e o pequeno sempre esperou, que é ter oportunidade de participar de todos os refis, de todas as transações tributárias, que hoje não é permitido. O MDB apoia as micro e pequenas empresas que são geradoras da maior
do maior percentual de emprego no Brasil. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar o microempresário nesse país, verdadeiro herói que luta contra tantas dificuldades, ainda será pouco. Essa medida ela é fundamental. Sempre os micros e pequenos empresários sempre ficaram fora do refis e pela primeira vez vão poder fazer como as demais empresas, ter a possibilidade de negociar com o governo e poder realmente ter seu nome limpo e poder agora ter ação, ter margem para poder realmente acessar o crédito, que está cada vez mais difícil. É uma matéria que vem em boa hora. As micro e pequenas empresas precisam do mesmo benefício que as grandes e as médias, poder fazer, transacionar questão tributária, suas dívidas, ou seja, isso é fundamental para que elas melhorem a sua performance. A ideia é que essas empresas sejam beneficiadas com descontos e prazos maiores para o pagamento das dívidas. O acordo vai ser feito com base na Lei do Contribuinte Legal, que está funcionando desde abril deste ano. A proposta também aumenta o prazo para que as micro e pequenas empresas abertas em 2020 optem pelo Simples Nacional. Passa de 30 para 180 dias a partir da data da abertura do negócio. Isso é muito importante porque muitas empresas abriram no início do ano, antes da pandemia, com a expectativa de um faturamento muito maior, que não seria possível de ser enquadrado no Simples. Agora, com a revisão dos seus faturamentos em razão da crise, essas empresas poderão aderir ao Simples Nacional de forma a possibilitar que possam, então, funcionar e enfrentar essa crise com maior facilidade financeira. Isso, então, dá um novo prazo, um novo alento para milhões de micro e pequenas empresas em todo o Brasil, beneficiando, assim, muita gente em todo o nosso país. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, você nos acompanha através do Facebook, Tele Brasil Notícias também, né? Nós temos aí, além do Facebook, também o YouTube, né? Tele Brasil Notícias, onde você também vê as matérias e outras informações também você obtém através do nosso e-mail, que é telebrasilnoticias@gmail.com. Dando sequência ao Tele Brasil Notícias, um assunto que é de interesse de todos é a questão das startups, que terá uma legislação própria. Exatamente. Um estudo brasileiro em parceria com a União Europeia mostra que estas startups e suas gestões eficientes são inovadoras, inclusive aqui no Brasil, as chamadas, então, startups. Vamos entender o que vem a ser as startups e por que elas têm esta revolução em administração. Startup é uma empresa com propostas inovadoras de negócio. No Brasil, o número de startups alcançou 15 mil unidades em 2 anos. Nesse momento de isolamento social, esse tipo de empresa pode ser a grande saída para aquecer a economia. E é exatamente isso que está fazendo uma startup no sul do país. A gente procurou lançar ela no mercado gaúcho, no mercado da Serra Gaúcha, focado no retorno responsável do turismo local. As vinícolas são uma ótima opção para lugares que sejam bem arejados, sejam amplos e que não aconteça aglomeração. As startups são grandes geradoras de emprego. Existe a possibilidade de que, ao destravar o ecossistema inovador no Brasil, a gente consiga encontrar soluções inovadoras para problemas, por exemplo, socioambientais que nos afligem. E o governo quer estimular cada vez mais as startups brasileiras. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações divulgou um estudo compartilhado com a União Europeia de boas práticas em inovação. A ideia com o relatório é dar apoio em governança, criar um marco legal e fortalecer o empreendedorismo inovador feminino.
esse marco legal, ele vai trazer para as empresas, para as startups, um ambiente muito mais favorável para o desenvolvimento das empresas no Brasil, para que elas passem aquela, a gente chama de zona da morte, né, que sobrevivam ao longo desse setor. Alguns fatores são essenciais, como a ampliação da cultura empreendedora, tornar o ambiente de negócios mais propício e dar maior segurança para quem deseja investir em uma startup. Nós estamos num momento de pandemia. Isso é um problema sério, Mas justamente nas dificuldades onde surgem as maiores oportunidades para buscar soluções para esses problemas sérios. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, vem aí, Tele Brasil Esportes no ar para você. Tele Brasil no Esporte. E o nosso próximo assunto tem a ver com volta às aulas. É uma coisa que aqueles que são pais e têm filhos em idade escolar, é preocupante, né? Agora, como preparar os nossos filhos para voltar às aulas, aquelas presenciais? Então, a pergunta que temos que nos fazer é como fica a expectativa e as emoções dos filhos, dessas crianças e adolescentes, diante desse momento de retorno. Estão em casa, né? Estão retornando. E o que os especialistas têm recomendado? Paciência e conversa com os filhos para preparar esses para que venham a ter aí um excelente recomeço de suas aulas presenciais. Vamos acompanhar. A Ludmila está ansiosa para o Enzo voltar para a escola. É que apesar da pandemia do novo coronavírus continuar aqui no país, ela acha que o filho já está angustiado de só ficar em casa. As videoaulas online, ele não se adaptou, não prestou atenção. Então, assim, a gente está bem ansioso para essa volta às aulas e esperamos que aconteça da melhor forma possível para todo mundo, né? Quais são as principais precauções que a gente tem tomado? Né? É de ensinar mesmo a questão da higiene, de lavar as mãos, evitar beijar, o uso da máscara. Na hora de voltar para a escola, depois do período de isolamento social, os especialistas recomendam bastante diálogo entre responsáveis e estudantes. Conversar ajuda todo mundo a lidar da melhor forma possível com sentimentos como medo, angústia e ansiedade que podem surgir nesta fase. Acho que com as crianças pequenas, fazer teatrinhos, né, fazer explicar de forma mais lúdica é mais fácil, né, mostrar, vai todo mundo usar máscara, trazer isso um pouco mais para fantasia. E com os mais velhos, na base do diálogo mesmo, eles já entendem o que está acontecendo. A psicóloga destaca também que alunos que estão no grupo de risco ou que vivem com pessoas com comorbidades ou ainda quem não está seguro com a volta às aulas presenciais devem avaliar junto à escola o que é possível fazer. A escola, ela precisa ter um pouco de flexibilidade nesse momento, né? É uma situação muito atípica o que a gente está vivendo. É um momento ímpar na nossa sociedade. Tele Brasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Há uns meses atrás nós comentamos que as companhias aéreas estavam vivendo uma crise muito intensa. E justamente o Senado Federal aprovou uma ajuda ao setor aéreo. E isto aconteceu nesta semana, que foi a PLV 23/2020, que é de origem daquela medida provisória 925 de 2020. E essa que foi aprovada tem o objetivo de proteger consumidores, né, e também, de uma forma bastante lógica, viabilizar medidas de socorro às companhias aéreas. Vamos então conhecer um pouquinho melhor deste momento em que o Senado aprovou essas ajudas.
Os senadores aprovaram medida provisória que cria regras de reembolso aos passageiros que tiveram ou tiverem voos cancelados entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. O pagamento deve ser feito em até 12 meses após a data do voo cancelado. O valor deve ser corrigido de acordo com o INPC. O texto também socorre com empréstimos às empresas aéreas. Milhões de funcionários, empregos correlatos em aeroportos, agências de turismo, empresas aéreas, numa cadeia de produção e de geração de emprego e renda que está completamente arrasada com a pandemia do Covid-19. Não se trata de uma discussão meritória sobre um setor que tem sequer a opção de achar recurso próprio para sua recuperação. Essa medida provisória, ela é oxigênio imprescindível para a sobrevivência do setor. Antes da crise, que o setor já estava em crise, tinha 2.700 linhas aéreas no Brasil. No meio da crise, chegou a baixar para 180. Hoje tem 550, que representa 26% da capacidade. No melhor dos mundos, se for aprovada essa medida provisória, se tudo der certo, o setor chega a 60% no final do ano. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você viu aí a participação do apoio de O Palhão Artesanato, que nós agradecemos e mandamos os nossos cumprimentos a todos os funcionários e as equipes que ali estão. Lembrando que você faz o seu pedido através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, depois de escolher no site opalhão.com. E também tem mais. Você também pode estar aí fazendo seus pedidos pelo WhatsApp, que é 11 95265-8256. O Palhão Artesanato. Vamos agora ao nosso quadro Ofensa ouvida acidentalmente em extensão de telefone não justifica uma ação penal. Vamos entender o que aconteceu. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de uma agente penitenciária e restabeleceu a decisão que a absolveu sumariamente da acusação de injúria racial. As ofensas que se basearam a acusação proferidas pela agente em uma conversa telefônica com uma colega de trabalho que foram ouvidas, segundo se dizem, acidentalmente pelo ofendido ao pegar o telefone. Contexto que, para o colegiado, não justifica você agir através de uma ação penal, certo? Ou mesmo buscar seus direitos penais. Vamos conferir. Ministros do Superior Tribunal de Justiça definem que ofensa ouvida acidentalmente em extensão de telefone não justifica ação penal por injúria. De acordo com o processo, uma agente penitenciária ofendeu seu superior durante uma ligação e ele acidentalmente pegou uma extensão do telefone e ouviu as falas. As ofensas tinham cunho racial e o homem moveu uma ação por injúria. O juiz de primeira instância tinha absolvido a agente, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o prosseguimento da ação penal. No recurso ao STJ, a defesa da mulher alegou que a conversa era privada e não haveria dolo para tipificar a conduta. O ministro Sebastião Reis Júnior, relator do recurso, ressaltou que o delito de injúria é consumado quando a ofensa chega ao conhecimento da vítima, mas que nesse caso não era previsível que a conversa estivesse sendo ouvida, e não há dolo específico no caso do ofendido acidentalmente ter tomado conhecimento do teor da conversa. O ministro acrescentou que, embora a conduta da agente seja reprovável, a ação penal não é a solução jurídica adequada para o caso.
Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias, você participa aqui conosco através do nosso Facebook, Tele Brasil Notícias, ou ainda através do nosso e-mail, telebrasilnoticias@gmail.com, onde você dá a sua opinião e participa do Tele Brasil Notícias, o seu jornal de notícias na medida certa. Vamos falar agora um pouquinho de cultura. O que tem acontecido na cultura? Atrações, drive-in, são a nova vida cultural, sabe aonde? Em Brasília, que inclusive começou a funcionar no dia 16, que é uma opção de entretenimento no estilo drive-in. É uma diversão, o drive-in é uma coisa antiga, que voltou a ser novidade durante esse momento de pandemia. O Centro Cultural Banco do Brasil criou o festival com shows, peças de teatro e filmes que serão vistos, inclusive, dentro dos carros em Brasília. Vamos conferir. Este é o Cine Drive-In de Brasília. Era o último da América Latina, história que virou até filme. Aliás, essas imagens são do making-off desse filme. Agora, na pandemia, virou opção para o brasiliense sair de casa. E este é o Centro Cultural Banco do Brasil, também em Brasília. Como vai demorar ainda para que volte a ser um lugar pulsante, aglomerado, o pessoal lá pensou em fazer o mesmo, um drive-in, só que não só de filmes. Ali terá uma programação cultural que inclui cinema, filmes, mas vai além disso. Vai ter também teatro de uma forma inédita, apresentação de DJs, música de orquestra, música popular, a retransmissão de shows por lives nas redes sociais. Esses são os registros da abertura para convidados. Parece que foi bom, hein? Na programação, que começa quinta e vai até 9 de agosto, filmes como Yesterday, Hey dude, are you sure? Hey dude. Como Treinar Seu Dragão 3. Temos que lutar pela liberdade deles. E a peça de teatro, A Valsa de Lili, que interrompeu a temporada quando o CCBB fechou por causa da pandemia. Eu entendi o que é no horizonte! O espaço tem capacidade de receber mais de 100 veículos a cada evento e estamos trabalhando seguindo rigorosamente todas as normas, as recomendações de saúde, para evitar riscos com a saúde de quem vem visitar o projeto e bem como de todos os profissionais que estão trabalhando nele. O preço é de R$ 50 por veículo, sempre de quinta a domingo. Para comprar os ingressos, o site é o www.driveinccbb.com.br. Tele Brasil Notícias. Muito bem, aqui em São Paulo também, Exposição de Arte tem a sua estreia no formato drive-thru. Em meio ao momento de pandemia que todos estamos vivendo, né, do coronavírus, a arte buscou uma única forma de alcançar seu público. Foi aberta em São Paulo, inclusive, a exposição inédita drive-thru.art, com obras de 18 artistas de todo o Brasil. Num formato diferente, os visitantes, inclusive, percorrem a mostra dentro do carro, como num drive-thru. Os ingressos são vendidos através de um site, né, que é drive-thru.art e custa R$ 40 para quem vai no veículo. E aqueles que não têm carro, a organização disponibiliza um veículo higienizado para a visitação. E o ingresso individual custa somente R$ 10. Vamos conferir. Painéis de 10 metros de largura por 5 de altura preenchem os olhos de quem percorre de carro este antigo galpão industrial, agora espaço de eventos na capital paulista. As obras retratam temas contemporâneos, como o meio ambiente e a própria pandemia. Era essa a minha preocupação, é trazer um frescor, mas junto com um direcionamento e um questionamento que a gente está vivendo enquanto sociedade. Através da arte, conseguir levantar esses questionamentos e fazer com que o espectador que venha visitar a exposição consiga refletir
sobre isso. Antes da quarentena, a Galeria do Luiz recebia cerca de uma exposição por mês. As vitrines vazias das lojas que estavam fechadas serviram de inspiração para o novo espaço expositivo. Assim, artistas foram convidados a fazer intervenções que pudessem ser vistas pelas pessoas de dentro dos carros. A ideia resultou na mostra Drive-Thru.art, que ocupa mais de 8.000 metros quadrados do galpão. Uma das obras é da artista gaúcha Patrick Rigon, que traz à tona as vozes interiores que acompanham as pessoas. Talvez seja a primeira vez que algumas pessoas estão tendo uma pausa, um tempo para entrar em contato consigo mesmo. Isso pode ser ótimo, né? Mas pode ser perturbador também, tanto que na obra eu misturo flores e serpentes, porque esses pensamentos podem ser um pouco de tudo, né? Podem ser pensamentos bonitos que coloquem a gente pra frente, não podem ser pensamentos bem depressivos também. Nesse momento da quarentena isso tá muito em alta, assim, pra todo mundo, né? Tele Brasil Notícias. Fique conosco, já já, vem aí. Polícia em ação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, você viu aí as informações comerciais de O Palhão Artesanato, que aliás continua atendendo você no Brás, na Rua Oiapoque, número 89. Isso mesmo, e você ainda faz aí seu pedido através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, ou mesmo também pode fazer através do WhatsApp 11 95265 8256, O Palhão Artesanato. E vamos começar o nosso Tele Brasil Esportes no ar para você, falando dos atletas de diversas modalidades. Notícias do mundo esportivo. E começamos então o nosso Tele Brasil Esportes no ar, falando da primeira manchete, que fala dos atletas de diversas modalidades olímpicas que embarcaram para Portugal. Exatamente. Preocupados e pensando na preparação para a Olimpíada de Tóquio, que vai acontecer no ano que vem, atletas de diversas modalidades embarcaram para Portugal recentemente. Vamos acompanhar. Se nada tivesse mudado, as Olimpíadas de Tóquio estariam a apenas uma semana de começar. Hoje, depois de muito tempo sem viajar, mais de 70 atletas de ponta voaram para Portugal, sentindo um pouquinho do clima olímpico. A gente está indo para as Olimpíadas quase, né? A delegação toda, outros esportes, tudo bem organizado. Isso é uma motivação para todo mundo, né? Reencontrar os amigos, lógico, com o distanciamento, mas isso é muito bom e motiva bastante todo mundo. O Comitê Olímpico do Brasil preparou a chamada Missão Portugal. Até dezembro, mais de 200 atletas de 15 modalidades vão passar pequenos períodos treinando por lá. São nomes já classificados ou na luta por uma vaga em Tóquio. Portugal foi escolhido porque foi um dos que melhor combateu a Covid-19 até agora, com menos de 1.700 mortes. Lá, um CT de primeira linha estará à disposição dos atletas. Segundo o comitê, a missão vai ser bancada com as verbas que seriam investidas com o envio de atletas para competições internacionais que acabaram canceladas. Ao que tudo indica, lá em Portugal, os atletas estarão correndo o mínimo de risco possível. Para não haver dúvidas, eles fizeram um teste para a Covid-19 3 dias antes de viajar. E quando chegarem à Europa, vão testar novamente e passar mais 2 dias isolados. Aí, se estiver tudo certo, é matar a saudade daquelas pequenas coisas que eles já não fazem há muito tempo.
Pegar no kimono, do pessoal junto ali, de ter aquela resenha depois do treino, conversar um pouco. Eu acho que chegando lá em Portugal vai ser um pouco difícil isso no começo ainda, mas com o tempo a gente vai conseguir treinar junto e é isso que eu mais sentia falta. Tele Brasil no Esporte. E vamos à nossa seguinte notícia de esporte, falando agora do Flamengo. Notícias do mundo esportivo. Isso mesmo, o Flamengo é bicampeão do Campeonato Carioca. Flamengo venceu mais uma vez o Campeonato Carioca. Foi o 36º título, primeiro campeonato de futebol a voltar a ser disputado depois da pausa causada pela pandemia do coronavírus. E chegou ao fim em uma partida, inclusive sem torcida, no último dia 15 de julho, à noite, no Maracanã. Depois de vencer a primeira partida da final por 2-1 no último domingo, o Flamengo já entrou em campo no Maracanã em vantagem. O único gol do jogo saiu já no finzinho, aos 49 minutos do segundo tempo. Vitinho roubou a bola e arriscou o chute, que deixou em Nino e encobriu o goleiro. 1-0 placar final. O resultado confirmou o título carioca do Flamengo, o 36º do rubro-negro. Foi o lógico, foi o previsível, o time com melhor estrutura, com a melhor campanha. Agora, nas finais, tivemos um equilíbrio que foi imprevisível, surpreendente até, porque o Fluminense conseguiu compensar essa diferença com muita garra, um esquema tático defensivo bom, mas acabou perdendo a decisão pelas individualidades do Flamengo, pelos raros momentos em que o Flamengo conseguiu brilhar com seus melhores jogadores. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa última notícia de esportes aqui para você no Tele Brasil Esportes no Ar, falando aí do Maurício Souza, que aliás vai dirigir o Flamengo até a chegada de um novo treinador. Notícias do mundo esportivo. Inclusive, confirmando a informação, o Flamengo que, como dissemos, conquistou o título do Campeonato Carioca na última quarta-feira ao derrotar o Fluminense por 1-0. Depois disso, o elenco ganhou uma folga, mas Jesus, que era o técnico, decidiu sair do time na última sexta-feira para reassumir o Benfica, lá em Portugal. O Flamengo definiu que quem vai comandar enquanto isso, enquanto a diretoria não anunciar o novo nome, o novo técnico, é justamente Maurício Souza. E esse comunicado aconteceu no último domingo. Maurício de Souza será o responsável por dirigir a equipe a partir da reapresentação na próxima quarta-feira, que é o dia em que estamos gravando o Tele Brasil Notícias, Tele Brasil no Esporte. Exato. Vamos aí acompanhar então a parte de esportes, mas com esta última manchete, o Tele Brasil Esportes no Ar vai ficando por aqui. Até lá! Tele Brasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Sinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Sinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Muito bem, começando o nosso Polícia em Ação de hoje. Polícia em Ação. Começamos falando de um trio que foi detido com carro dublê e produtos de furto em uma blitz realizada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar na região central aqui de São Paulo. Isso aconteceu na tarde do último sábado, em posse de um veículo dublê e produto de furto no Jardim Paulista, que é a zona oeste de nossa capital. Como é que se deu o fato? A equipe realizava a fiscalização de blitz numa esquina entre a rua Engenheiro Alcides Barbosa e a Avenida Brasil, quando observou um carro realizando um retorno para justamente fugir, evadir-se daquela possível abordagem. Os policiais realizaram o acompanhamento e com isso conseguiram seguir e deter os 3 suspeitos na rua Oscar Freire, em São Paulo,
após eles abandonarem o veículo e manterem ainda a fuga a pé, ainda correram. Em verificação às informações do automóvel, os PMs conseguiram identificar o endereço do proprietário e, mediante o contato com ele, constataram que aquele carro abordado anteriormente era um carro dublê. Ainda em verificação, a identificação do veículo foi possível descobrir que ele era produto de furto. A vítima do crime foi localizada e reconheceu os dois autores do próprio crime. A ocorrência foi apresentada no 78º Distrito Policial e o trio, como sempre, foi detido por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa e furto qualificado. Está aí, mais uma vez, o crime não compensa. Informações da Assessoria de Imprensa e Comunicação da Secretaria de Segurança Pública, aí feito especialmente para você e apresentado no Tele Brasil Notícias. Polícia em ação. Vamos ao nosso segundo caso do Polícia em Ação. Justamente o 4º Batalhão de Ações Especiais da Polícia apreendeu 62,1 quilos de drogas e mais R$198 mil. É uma ação em conjunto que resultou na localização de mais de 570 munições e 3 armas de fogo na última sexta-feira, dia 17 de julho, em um imóvel inabitado no bairro do Cangaíba, na zona leste de nossa capital aqui em São Paulo. Durante as operações de combate ao tráfico, ao crime organizado, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre a utilização de um imóvel para armazenamento de drogas e também em conjunto de armas. Então, com o apoio da Cadela Doris, os policiais se deslocaram ao endereço informado e acabaram identificando uma parede falsa dentro de um banheiro. E no local foram encontrados, então, 39 mil porções de cocaína, 3 tijolos de maconha, com um peso total de 62,1 quilos. Além das drogas, 3 armas de fogo de calibre 38 e 9mm, 391 munições, 40 e 185, e mais 9mm e R$198.300 também foram apreendidos dentro desta casa. Ocorrência essa que foi apresentada também ao 24º Distrito Policial da Ponte Rasa, sendo as drogas, munições e armas e dinheiro também apreendidos. Mais uma vez, cumprimentamos aí ao trabalho de diligência e preocupação da polícia em tirar de circulação não só os bandidos, mas também como aqueles produtos que afetam a família brasileira. Polícia em ação. E vamos ao nosso caso seguinte no Polícia em Ação. Agora falando da Polícia Civil, que por meio do Departamento de Operações Estratégicas, o DOP, apreendeu 100 quilos de carnes e, acredite se quiser, detatou em um frigorífico clandestino na Zona Sul. Responsável, inclusive, estava presente e foi detido no local e autuado por crime ambiental. A polícia, por meio então do Departamento de Operações Policiais e Estratégicas, apreendeu 33 tatus, é bastante, né? Em um frigorífico que justamente era clandestino, a região onde o fato foi em Capão Redondo, lá na Zona Sul da capital. E essa ação, inclusive, ocorreu na última segunda-feira, dia 20 de julho. Como é que se deu os fatos? Depois de receber uma denúncia anônima, agentes do Grupo Armado de Repreensão a Roubos e Assaltos, o GARRA, foram até o local, uma casa na rua Hernani Rosa Ribeiro, e acabaram flagrando o comércio de animais silvestres sem a devida autorizações dos órgãos competentes. No imóvel foram encontrados cerca de 100 quilos de carne de tatu-bola, além de carne de cordeiro congelados, que, segundo o apurado, seriam vendidos para bares.
Diante disto, o responsável pelo local estava presente, foi detido e levado à segunda delegacia da Divisão de Investigações sobre Infrações de Maus Tratos a Animais e demais infrações contra o meio ambiente, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. O homem foi autuado por crime ambiental. Está aí registrado. Mais uma forma de delito que está acontecendo muito, principalmente neste momento de pandemia. E vamos ao nosso último caso de hoje. Polícia em ação. E este último caso tem a ver aí com a questão de concursos, né? Presos suspeitos de fraudar material para concurso no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Só que, veja, fazem 20 anos que eles estão praticando esse crime. Neste caso, nesta ação da polícia, foram presos 9 pessoas na operação Black Hawk contra a pirataria e de materiais de cursos preparatórios. Inclusive, segundo as investigações, a fraude rendeu 15 milhões de reais aos suspeitos. Então, cuidado aí se você fez aí, comprou material para concurso. E não é coisa recente, hein? Conta de 20 anos para cá. Vai ter aí algumas consequências se seu nome estiver lá no computador, nos registros dele. Você vai ser chamado para poder se explicar e podendo responder por crime. Vamos acompanhar a matéria gravada especialmente sobre esse assunto. Cumpriu mandados no estado do Rio e nas cidades de Juiz de Fora e Borda da Mata, em Minas Gerais. Os materiais pirateados eram elaborados por cursinhos preparatórios para concursos públicos. A Polícia Civil apontou que a quadrilha invadiu os sistemas de aulas havia pelo menos 20 anos. Os cursos pirateados eram vendidos pela quadrilha por valores até 90% mais baixos. A estimativa é que a ação da quadrilha tenha causado prejuízo de cerca de 67 milhões de reais às empresas proprietárias dos conteúdos originais. Os 9 presos vão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o patrimônio imaterial. Polícia em ação. E este foi o nosso Polícia em Ação de hoje, que volta na semana que vem. Continue na programação do nosso Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. Este foi o nosso Tele Brasil Notícias de hoje. Quero agradecer sempre a você, a Deus, a sua audiência. Também agradecer aí ao Palhão, que nos dá o apoio. Também ao pessoal lá do Marpão e o Newton também, que nos recebeu também. Muito obrigado. E lembrar que a pandemia continua, apesar de dizermos aí que em alguns lugares parece que ela está baixando. A higiene, lavar-se as mãos, os alimentos, usar a máscara e pensar no semelhante é uma coisa importante. Confiar em Deus é uma coisa muito importante nesse momento. Mas temos que agir, não é só aguardar em Deus. Aqueles que estão retomando aí ao serviço secular também, não esqueça de manter aí os critérios necessários para que você não venha a sofrer as consequências dos males que estão afetando nesse momento a humanidade. Para você que é uma pessoa que acredita em Deus, na Bíblia, lembre que os acontecimentos têm que se cumprir em nossa geração e em outras também. Mas ainda não é o fim, porque a vida continua. E para irmos bem em nossa vida, temos que levantar as nossas cabeças, mesmo que seja para recomeçar de novo, e acreditarmos no dia de hoje e também no amanhã.